Fala galera, hoje nós vamos estar abordando um tema chamado de isomeria plana e espacial. Bora lá? Então, pode-se existir substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular, que é um fenômeno chamado de isomeria. Iso igual meros parte. Portanto, substâncias com a mesma fórmula molecular que apresentam propriedades químicas e físicas diferentes são chamadas de isômero. Então, olha só, aqui o álcool etílico, né? Eu tenho 2 carbonos, o éter metílico, 2 carbonos. No álcool etílico eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. No éter etílico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Um oxigênio. São funções diferentes, porque o álcool apresenta o OH e o éter apresenta o oxigênio, dividindo a cadeia no meio. Então, o álcool etílico é líquido, ferve a 98 graus Celsius. O éter é um gás que se liquefaz a menos 24 graus Celsius. A existência dos dois compostos, ambos com a mesma fórmula molecular, que é C2H6O, é explicada pela diferença na estrutura molecular. A mudança apenas na distribuição dos átomos na molécula, ou seja, no modo como eles se ligam. A isomeria pode ser plana ou espacial. Então, olha só o que a gente vai estudar, né? Na isomeria plana, nós temos as chamadas de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Já na estereoisomeria ou isomeria espacial, nós temos a geometria chamada cis-trans e a óptica. Vamos começar pela isomeria plana. É aquela em que os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas. A diferenciação é visualizada através da posição de certos grupos ou insaturações, tipo, cadeia e função. Assim, a isomeria se divide em cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Então vamos lá, gente. A isomeria de cadeia. Os compostos pertencem à mesma função e se diferem na cadeia carbônica. Então aqui eu tenho uma cadeia aberta e normal, ou seja, não tem ramificação. Já no metilpropano, eu tenho a cadeia aberta, só que aqui, ó, eu tenho uma ramificação. Então, aqui é uma cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada. Na isomeria de posição, os compostos pertencem à mesma função e diferem a posição do grupo de átomos na posição de uma insaturação dupla ou tripla e na posição da sua ramificação. Então, aqui, ó, eu tenho a função álcool, o OH está no primeiro carbono. Já nesta função álcool aqui, o OH está no segundo carbono. Então, eu mudei a posição da hidroxila, que é o OH. Na isomeria plana de posição, ó, como eu mudo a insaturação? Ó, primeiro carbono, mudei a posição dela para o segundo carbono. Isomeria de função é quando os compostos pertencem a funções diferentes. Por exemplo, propanal e propanona. Propanal, ó, o C-O-H no final. Na propanona, a C-O fica no carbono central. Os casos principais de isomeria funcional ocorrem entre as funções aldeído e cetona, álcool e éter, e ácido carboxílico e éster. Vamos ver como é que fica? Então, ela é chamada de metameria. É um tipo especial de isomeria plana em que os compostos diferem a posição do seu heteroátomo. Então, aqui, ó, o OH, o O, que é o heteroátomo, está aqui dividindo a cadeia em 1 carbono para um lado e 3 carbonos para o outro. Nessa daqui eu mudei a posição dele, ó. Passei a dividir a cadeia ao meio, 2 para um lado, 2 para o outro. Então isso a gente chama de metameria ou compensação. A diferença entre os compostos está na posição do heteroátomo oxigênio.
A tautomeria é outro tipo especial de isomeria plana. Neste caso, os compostos se diferem quanto à sua função. Então, olha só, aldeído, né? C-OH, e ele, depois de uma reação, se transforma em enol, que é o OH ligado a um carbono que tem uma dupla. O que aconteceu, gente? Eu quebrei a ligação dupla entre carbono e oxigênio e ela desceu para o carbono. Então, ficou aqui. E o H que pertencia ao carbono foi rompido e foi para o oxigênio. E aí gerou o OH. Parte do aldeído que se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol, chamado equilíbrio aldoenólico. Ó, essa setinha aqui significa que ele é um equilíbrio. Ó. Ele tanto reage ao aldeído formando enol, quanto enol voltando a ser aldeído. Ainda temos entre cetona, né, e o enol. Ó, é a mesma coisa. Eu rompi a ligação carbono-carbono, ela sobe para o O e o H desce para esse carbono. Agora vamos falar um pouquinho da isomeria espacial. É aquela em que os isômeros possuem a mesma fórmula estrutural plana e são reconhecidos, identificados e diferenciados por suas fórmulas estruturais espaciais. A isomeria espacial divide-se em geométrica e óptica. A isomeria geométrica, ou a chamada cis-trans, os átomos podem dispor-se no espaço de duas maneiras diferentes, sem mudar as ligações entre si. Então, a fórmula estrutural plana de 1,2-dicloroeteno. Então, ó, como é que está aqui? Em cada carbono liga-se um hidrogênio e um cloro. Então, como é que ficaria a visualização do cis-trans, né? Na primeira fórmula, ó, como é que ficaria? É assim que a gente visualiza, né? Em relação ao plano em que contém os dois carbonos da dupla, os hidrogênios e os cloros estão em lados opostos, ó. Hidrogênio está aqui em cima, cloro em cima. Cloro embaixo, hidrogênio embaixo, ó. Olhando de lado. Do lado esquerdo eu tenho cloro e hidrogênio, do lado direito eu tenho hidrogênio e cloro. Então, ó, eles estão formando um X, lados opostos. Compostos trans do outro lado. Então, esse daqui seria a forma trans. Trans 1,2-dicloroeteno. Então, recapitulando, gente. Trans é quando eu tenho em lados opostos. Então, ó, hidrogênio está em lado oposto do outro. Cloro no lado oposto do outro. Então, ele forma, ó, um X. Na cis, já é quando os hidrogênios e os cloros estão no mesmo lado. Então, ó, hidrogênio em cima, cloro embaixo. Cloro à esquerda, hidrogênio à direita. Então, o composto seria chamado de cis 1,2-dicloroeteno. Beleza? Então, olha aqui, outro exemplo, né? Os dois radicais R mais simples do mesmo lado definem o isômero cis. Os dois radicais R mais simples em lados opostos definem o isômero trans. Então, aqui, ó, como é que ficaria, né? Na isomeria óptica, a isomeria óptica é um caso particular da isomeria espacial, que só ocorre em moléculas quirais. O termo quiral se refere à ausência de simetria, ou seja, ele é assimétrico. Um objeto quiral não é idêntico à sua imagem especular. A imagem e o objeto não são superponíveis. Existem vários exemplos de objetos e de organismos quirais em nosso cotidiano e na natureza. Dois exemplos comuns são os cristais quirais e as nossas mãos. Então, a luz natural, ela apresenta as ondas eletromagnéticas em um infinito plano de vibrações.
A luz polarizada é a luz que apresenta ondas eletromagnéticas vibrando num único plano. Substâncias opticamente ativas, que é o SOA, são as substâncias que desviam o plano de vibração da luz polarizada. Substâncias opticamente inativas, SOI, são as substâncias que não desviam o plano de vibração da luz polarizada. Substâncias dextrógicas são as substâncias que desviam o plano da luz polarizada para a direita. Então, olha aqui, né? Uma molécula quiral não é idêntica à sua imagem no espelho. As moléculas quirais não possuem plano de simetria. Então, olha aqui como é que ficaria, né? O oposto. Para ocorrer a quiralidade em suas moléculas, elas devem ser um ou mais carbonos assimétricos ou possuir assimetria molecular devido a algum fator estrutural. O carbono assimétrico também pode ser denominado de quiral estereocentro ou estereogêneo. O carbono assimétrico é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Então, olha esse carbono aqui. Ele está ligado a um hidrogênio, a um cloro, a um flúor e abaixo mais um carbono com 3 hidrogênios. Isso é assimetria. Existem 2 classes de isômero óptico, o enantiômeros e o diastereômeros. O enantiômero são imagens especulares um do outro que não se sobrepõem. Os diastereômeros não são imagens especulares um do outro e que não se sobrepõem. Então, aqui, ó, um enantiômero, tá vendo? Ó, ele começa com CH3 e CH2 e no espelho ele está terminando com CH2 e CH3. O diáster já é aqui, ó, CH3 vira CH3, BR aqui, ó. Então, OH e embaixo o cloro. Então, o que aconteceu aqui? CH3 e OH, ó, virou e BrCl permaneceu. Então, o termo enantiômeros às vezes é substituído por antípodas ópticos ou enantiomorfos e os diastereômeros por diastereoisômeros. Então, fiquem ligados nesses termos, tá? Os enantiômeros, somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros. Os enantiômeros possuem propriedades físicas como ponto de ebulição, fusão, densidade, índice de refração e etc. idênticas. Por isso, uma mistura de enantiômeros é muito difícil de ser separada. A separação, resolução, pode ser feita por métodos químicos ou biológicos. Então, aqui, ó, imagem de espelho. Apesar de muito parecidos, os enantiômeros podem apresentar várias propriedades, como cheiro, sabor, propriedades biológicas e químicas completamente diferentes. Então, aqui, ó, um exemplo, né? O cheiro do limão e o cheiro da laranja. Eles são enantiômeros, mas eles possuem cheiros característicos. Só exibem comportamentos diferentes quando interagem com outras substâncias quirais ou com a luz polarizada. Os diasterômeros possuem propriedades físicas e químicas diferentes, portanto, podem ser facilmente separados por métodos físicos tradicionais. Para facilitar a representação dos isômeros ópticos, utiliza-se as projeções de Fischer. Nas projeções de Fischer, linhas verticais representam ligações que são projetadas para trás do plano do papel e linhas horizontais representam as ligações que são projetadas para fora do papel. Então, ó, como é que ficaria? A luz polarizada natural é uma onda eletromagnética que possui infinitos planos de vibração, e a luz polarizada possui um único plano de vibração.
Na luz polarizada, uma das principais características de uma molécula quiral é a capacidade de desviar o plano de propagação da luz polarizada. Substâncias com essas características são opticamente ativas. Então, o SOA são substâncias que desviam o plano de propagação da luz polarizada. O SOI não desviam o plano da luz polarizada. Então, os enantiômetros desviam o plano da luz polarizada com o mesmo desvio angular, mas em sentidos opostos. Então, aqui, ó, o destrógeros, né? E o levógeros, ó, desceu, subiu. Os isômeros que produzem o desvio à direita é denominado de dextrógero. E o que possui desvio para a esquerda é denominado levógero. As misturas equimolar de um par de enantiômetros, 50%, 50%, né? É denominada de mistura rancêmica ou rancemato. Uma mistura rancêmica é opticamente inativa por compensação externa. Então, o cálculo do número de isômeros ópticos rancêmicos, né? Número de carbonos assimétricos, 2 elevado a n é o número de isômeros opticamente ativos, e 2n-1, número de rancêmicos e número de pares de enantiômeros. Então, aqui, nessa aqui, o n, né? São 3, ó. 2 elevado a 3 é igual a 8 IOA, que é o isômero opticamente ativo. 2 elevado a 3 menos 1 é igual a 4 rancêmicos. Então, pares de enantiômetros é igual a 4. Substâncias com carbono assimétricos com ligantes iguais. Neste caso, o composto irá apresentar um estereoisômero inativo, denominado de meso. O isômero meso é um caso particular na qual a molécula possui carbonos assimétricos e planos de simetria, aquiral. Composto meso são compostos opticamente inativos, cuja molécula é aquiral, mesmo quando contém átomos tetraédricos, ligados a 4 grupos diferentes de carbonos assimétricos. O isômero meso só existe em moléculas que possuem números pares de carbonos assimétricos. Então, se eu disser para vocês que existem 2 carbonos assimétricos, ele é chamado de composto meso, beleza? Então, ó, substâncias com carbonos assimétricos ligantes iguais. O ácido tartárico é o principal exemplo do composto orgânico que possui isômeros meso. Então, aqui, ó, 2 carbonos assimétricos. É par, é meso. Em compostos com ácido tártaro, com 2 carbonos quirais como ligantes iguais, o número máximo de estereoisômeros é 3. Um par de enantiômetros e um composto meso. Então, um par de enantiômeros só é possível na existência de mistura rancêmica. Então, galerinha, é isso daí. Fiquem com Deus e bons estudos.